Eu tava aqui pensando, tá chegando o Dia dos Pais, né? Hoje de madrugada eu acordei, fiquei lembrando e avaliando meu pai, vendo o quanto que ele já batalhou nessa vida para criar 12 filhos e todos os 12 na mesma educação, no mesmo respeito, na mesma religião, todo mundo acompanhando ele exatamente da maneira que ele ensinou, né? E algumas pessoas aqui conhecem ele, é o famoso Antônio Duro, é uma pessoa assim que por onde já passou, eu acho que não tem ninguém que diga assim, não, ele fez mal para mim. Ele é uma pessoa que não tem respeito por ninguém. E a minha mãe, infelizmente, já faleceu, tem 15 anos. Ele nunca falava pra gente diretamente o que era pra fazer e o que não podia fazer. A não ser que a gente estivesse ali do lado dele, ele trabalhando e a gente fazendo alguma coisa de errado, aí sim, ele repreendia, ele falava o que precisava falar. Mas sempre ele passava o recado pra mãe e depois a mãe passava pra gente. Depois que a mãe faleceu, tudo mudou. A gente se aproximou mais, ele começou a ser mais brincalhão, porque ele era meio turrão, por ele ser nordestino, né? E nordestino tem a fama de ser meio turrão, de ser uma pessoa meio bruta, na verdade, né? Mas que é só o jeito dele mesmo. Mas ele nunca nos deixou desamparado, criou 12 filhos, na verdade eram 15, faleceu 3, enquanto recém-nascido, né? Por conta da dificuldade antigamente. Ele criou 12 filhos e alguns netos ainda. Os netos que acompanharam a educação dele e da minha mãe ainda no tempo, ainda assim são de muito respeito a ele. Ele tá sempre apoiando também. De vez em quando dá um tapa na bunda de um aqui, outros apanha de fio porque é teimoso com ele. Mas são tudo coisas que ele faz porque sabe que precisa, né? Ele hoje tá com 77 anos. É uma pessoa extremamente incrível, a meu pensar, né? O que eu sinto por ele não dá para explicar muito bem, porque é uma coisa inexplicável. Meu pai, o único tempo que eu vi ele parado, sem fazer nada, foi um tempo que ele precisou passar por uma cirurgia. E aí então ele passou 3 meses dentro de casa, só olhando pela janela e sentindo vontade de sair de casa e fazer o que ele tem vontade. Porque ele não se aquieta. O único momento que ele fica quieto é à noite, a hora de dormir. Mas quando dá 5 horas da manhã, 5h40 no máximo, ele já tá levantado. O café da manhã, desde que eu me entendo desde eu criança, que eu entendi sobre isso, sempre foi por conta dele. A minha mãe só fazia o café cedo, se caso ele não estivesse em casa. Aí ela fazia o café. Ele nunca foi deixar faltar. E outra coisa também era certa. O pai torrava o café e moía cedo. E fazia, né, o café. Ele nunca deixou minha mãe
tá no fogo, torrando café. Porque era uma coisa... Pra ele era uma coisa que ia ofender a saúde dela. E que, na verdade, ofendia, né? Porque por conta do vapor. Então, apesar dos tempos serem outros, ele sempre foi muito cavalheiro com ela. Nunca deixou faltar nada. Do ponto de vista dele, o que a gente precisava, a gente sempre tinha. Tanto para os filhos, tanto quanto para ela. Todo o apoio. Ele cuidou muito bem. E agora, os filhos estão todos criados. Eu sou a caçula. Mas ele nunca deixou de ajudar, ele nunca deixou de acolher. E independente de quem a gente arruma para relacionamento, ele, quando ele acha que não dá certo, ele diz logo. Quando ele acha que dá para continuar, ele... Mas ele nunca fala do jeito direto. As palavras dele são sempre indiretas. Mas a gente, como filho, a gente entende, né, o que ele tá querendo dizer. E ele, pra mim, é uma pessoa de muita... Não sei o que tanto que eu posso falar dele aqui, porque tudo que eu falar vai ser pouco. O que eu tava analisando ontem de madrugada, assim que eu acordei, ele tá com 77 anos, aposentado. Tem a casinha própria dele, mora na roça. A gente tá sempre lá. Mas ele não fica parado. Ele tá sempre inventando alguma coisa. Nunca falta o dinheirinho dele. Ele também não se escora só na aposentadoria. Ele tá sempre fazendo alguma coisa, plantando o cheiro verde. Agora mesmo ele tá pegando adubo no pasto para vender, porque ele não fica parado e alguma coisa que dê para ter renda, ele tá lá fazendo. Então, uma coisa que a gente, como mais novo, a gente fica se escorando, se esquivando de trabalhar, fica se reclamando porque tá faltando alguma coisa, o dinheiro tá pouco. Essas coisas do tipo que a gente gosta de fazer, né? Mas que se a gente reagir, a gente consegue. Isso que eu tava analisando dele e pensando. Ele com 77 anos, ele não tem nada que reclamar da vida. Ele tá sempre disposto a fazer o que precisar fazer. E nunca vi ele dizer que tá sentindo uma dor nas costas, uma dor de cabeça, alguma coisa do tipo. Não, ele tá sempre de boa. O que ele precisar fazer, ele tá fazendo. De tarde ele tem sim o cochilozinho E então, é aprendizado. A gente de antigamente, não tão antigamente, que eu não sou tão antiga assim também, temos uma educação diferente. Tudo que o nosso pai, a nossa mãe falava pra gente antes, a gente aceitava numa boa. Não tinha o que reclamar. E quem se atrevesse a reclamar, era sempre repreendido. Era sempre educado de uma forma para que não acontecesse novamente. E meu pai é isso. Tudo que eu falar sobre ele vai ser pouco.